Olá, é uma grande satisfação receber você mais uma vez aqui em nosso canal, o canal Escatologia Plena, esse canal que tem revolucionado o entendimento da escatologia bíblica, porque realmente estamos atestando biblicamente a cada vídeo, a cada estudo, que a escatologia bíblica é de fato consumada. E quero com vocês nessa oportunidade trazer uma grande reflexão daquilo que encontramos de aversão a essa mensagem, a esse entendimento. Vocês sabem que por conta de falarmos de uma escatologia já realizada, muitos já têm se levantado fazendo contrapontos, tentando refutar de toda e qualquer maneira a questão da escatologia já realizada, fazendo declarações fervorosas, dizendo que somos falsos profetas, dizendo que o preterismo completo seja uma falsa doutrina, uma grande heresia para a fé cristã, ataques, mais ataques que na verdade somente fazem com que eles estejam na contramão da verdade do Evangelho. E me faz refletir seriamente nas palavras de João Batista, em referência ao testemunho de Jesus Cristo em sua época, como Messias predito a Israel, mas que Israel não recebera a sua mensagem como divina e nem a Cristo por ser o Messias predito a Israel. Está registrado aqui no livro de João, no capítulo 1, no versículo 6 em diante. Vamos refletir nessa palavra que diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, a saber, Jesus Cristo. Ele continua aqui no versículo 10 dizendo: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa passagem aqui que acabamos de ver são de suma importância para que possamos refletir a respeito da aversão da igreja quanto uma escatologia já realizada, pois foi justamente isso que aconteceu com os judeus num momento em que Jesus, que o Verbo se fez carne, o Messias de Deus se apresentou aos seus, mas os seus não o receberam. Aquilo que proferia a respeito desse Messias, pela boca de Davi, nos seus salmos, pela boca do profeta Isaías, uma vez que se fez presente numa manjedoura, filho de um carpinteiro, ele não foi assim bem recebido pelos seus. Por quê? Porque não era um aguardo para eles de uma pessoa daquela natureza. Eles não conseguiam ver a Jesus como o Messias de Deus, porque eles não tinham a prerrogativa que eles esperavam daquele Messias. Eles esperavam um estadista, eles esperavam um homem empunhando uma espada, montado a cavalo, organizando uma tropa para marchar contra Roma. Roma que tinha um domínio até então de todas as nações e aguardava apenas a tomada de Jerusalém. E para evitar essa tomada, Israel vivia nessa expectativa que Davi viesse. E esse Davi era justamente a esperança desse Messias. Era o aguardo deles, era uma espera para eles, que perdura até os dias atuais. Muitos dos judeus não conseguem ver na pessoa de Jesus Cristo o Messias predito a Israel, e por isso o rejeitaram. A palavra de Deus é clara: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Da mesma forma e maneira, também vemos a aversão
da igreja de Cristo, em relação ao Cristo que veio e reina em glória. É totalmente escandaloso ver como a igreja tem se comportado ao entendimento da escatologia já realizada, quando atestamos, à luz das Escrituras, que as profecias já se cumpriram, conforme está escrito em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22. A queda de Jerusalém em 70, a invasão dos romanos, foi a ira de Deus que viria contra aquela nação e, por conseguinte, dando final de uma dispensação que perdurara desde os dias da saída do povo de Israel do Egito e que estava de pé com as suas abluções, com as suas ordenanças, e chegou ao fim com aquela queda, a queda do templo. Então, o fim que a Bíblia relata não é o fim do planeta Terra, é o fim de uma dispensação que se findou ali com a queda de Jerusalém. E o templo era o símbolo máximo daquela dispensação. Então, o fim daquela dispensação marcou também o retorno de Cristo nas nuvens do céu, que não tem nada a ver com uma aparição material de um Cristo vindo sentado no trono, montado num trono, anjos rodeando ele, voando, trompetes sendo tocadas, e o Senhor arrebatando a sua igreja para estar para sempre nas nuvens com ele. Corpos de seres humanos sendo assunto aos céus, quando que a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então encontramos uma versão completamente vista da mesma maneira aos judeus, quando não receberam a Cristo como Messias predito a Israel. A igreja presente também caminha na mesma disposição mental dos judeus daquela época. A igreja atual não consegue de forma nenhuma compreender que Cristo já veio nas nuvens do céu, que Cristo reina em glória, que Cristo se tornou o Senhor, cujo todos os seus inimigos já foram destruídos. É o Senhor que reina eternamente. A igreja que aguardava tomar posse da herança, hoje ela já tem a sua herança. Então, nós nos tornamos reinos e sacerdotes para sempre. Não temos mais necessidade de ficar aguardando uma expectativa de algo que já é uma realidade para nós. Então, quando tratamos de uma escatologia já realizada, quando falamos de um preterismo completo, não estamos de forma nenhuma negando a Cristo, negando a sua vinda, negando a esperança da igreja de Jesus. Nós estamos apenas demonstrando, biblicamente, categoricamente, que nós, Igreja de Cristo, já tomamos posse da nossa herança. Não há mais que ficar vivendo uma expectativa cega de coisas que estavam propostas para a igreja do primeiro século e não a igreja do presente século. A igreja antes de 70, ela vivia nessa disposição mental, vivia nessa expectativa, porque para ela era algo que estava às portas. Eis que cedo veio sem demora. Então, para ela, para aquela igreja, era um aguardo que estava a iminência a acontecer. A tribulação estava já sendo manifesta a eles, e não a nós. Como é que Jesus poderia dizer que cedo viria em breve, quando que esse breve duraria mais de 2000 anos para acontecer? Isso é completamente bizarro. Isso não há como haver uma identificação quanto à cronologia bíblica e profética, uma vez que você começa a fazer um exame claro do tempo em que Jesus fez as suas declarações, da sua vinda, a respeito do fim, como os apóstolos, e esse fim ainda não ter chegado. Então, Cristo veio aos seus, Jesus veio em glória nas nuvens do céu, estabeleceu o seu reino de glória, mas os seus não o recebem. Então, me responda, por que Jesus não veio? Porque não cumpre a sua expectativa de que a vinda dele possa ser realmente de forma física, em que ele retorne com
como Senhor de barbas brancas, sentada no trono, e possa arrebatar você em um corpo físico para os céus, para estar para sempre com o Senhor, enquanto Ele vai destruir toda esta terra, contrariando o que diz Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Então, por conta de não cumprir a sua expectativa particular, então esse se deva ao fato de não acreditar que Jesus já tenha vindo nas nuvens do céu, que o reino dele já é real, por conta das profecias já terem se cumprido. Então essa é uma questão muito importante para que possamos observar o que aconteceu a respeito de Jesus e os judeus, por eles não terem recebido, e o fato também da igreja de Jesus, talvez você não ter também recebido a Ele como Senhor, como o Rei de toda a terra, porque está fora de suas percepções pessoais. Por mais que a gente ateste à luz das Escrituras, por mais que mostramos aqui vídeos totalmente bem explicados em referência ao tempo de cumprimento das profecias, ainda assim é uma séria resistência a essa tamanha verdade, a esse tão grande entendimento. Mas Cristo é mais. Você que é a igreja de Jesus, você que tem a Cristo como seu Senhor, por favor, não se deixe levar pela tradição religiosa. Não se deixe ser intimado pelo que a tradição tem ensinado, porque anos e anos tem disponibilizado na mente do povo que o aguardo de Jesus é algo que devemos manter ávidos em nossos corações, porque não é. Jesus já veio em glória. Você precisa agora viver um descanso do Senhor. Você precisa viver na consciência que Jesus é Rei pelos séculos dos séculos. Você precisa desfrutar do reino de glória que já foi te concedido gloriosamente. Então, Cristo reina. Cristo vive eternamente. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Não há razão para vivermos mais numa expectativa. Estamos vivendo no reino de Deus. Então, todo tipo de aversão contra o preterismo completo, todo tipo de aversão a uma escatologia consumada é dar as costas tão somente para Jesus e seu reino de glória. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, não seja um desses que não recebem a Cristo. Não seja um desses que tem negado a Cristo por conta do seu reino de glória. Seja um filho de Deus que examina as Escrituras e que sabe em quem tem crido. Obrigado pela tua participação. Você que é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e também de curtir o nosso vídeo, tá? Obrigado pela tua participação e até a próxima oportunidade.